Namastê, pessoal. Boa tarde. Vamos seguir com o estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica, dos ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Hoje, começando o capítulo Divino Romance. Procure inspirar profundamente. Vamos pedir aos mestres e a toda a hierarquia que fez com que este material chegasse até nós, que nos conecte a esse conhecimento, a esta sabedoria divina, que possamos extrair o máximo de aprendizado desses estudos e que ele sirva para o bem de todos, sem exceção. Está decretado. Então, vamos lá, vamos ao trabalho. Vou agora abordar um tema muito importante sobre coisas que são inviolavelmente particulares. Continuou Saint-Germain, dirigindo-se diretamente a Nada, Pérola, Rex e Bob Singleton. Não quero que tenhais a impressão de que me intrometo em vossos sagrados assuntos pessoais, nem de que me aproveito de vós em razão de poder que possuo e uso. Entretanto, há certas coisas que devo tornar absolutamente claras para vós. Rex e Pérola são raios gêmeos, da mesma chama divina. A chama sai do coração de Deus, a grande consciência de vida do universo, o grande sol central. Quando vós, a poderosa presença Eu Sou, decide sair para o foco individualizado do domínio consciente e usar a palavra criadora Eu Sou, vossa primeira atividade individual é a formação de uma chama. Então vós, o foco individualizado da poderosa presença Eu Sou, começa vossa expressão dinâmica de vida. Essa atividade, a que damos o termo de autoconsciência, significa um indivíduo que é consciente de sua fonte e perfeição de vida, expressando-se através dele mesmo. Só um indivíduo autoconsciente possui todos os atributos e o poder criador da poderosa presença Eu Sou. Somente ele pode saber o que é e quem é. Desculpa, me perdi. Somente ele pode saber o que é e quem é e expressar a plenitude do poder criador de Deus quando o queira, pelo emprego da palavra Eu Sou. A parte humana exterior dessa atividade é aquilo a que chamamos personalidade. Ela é apenas o veículo através do qual a perfeição pode ser expressa na substância exterior do universo. Dentro da pura chama de Deus, existe um sopro de vida que pulsa constantemente. Este grande sopro ígneo é a emanação rítmica do amor divino, sendo seus três atributos: amor, sabedoria e poder em ação. Estes se derramam continuamente dentro do mar infinito de pura luz eletrônica. Esta luz é a substância universal, ou espírito, da qual todas as formas são constituídas. Ela é inteligente, notai, porque obedece à lei pelo comando do indivíduo que a pronuncia ou é consciente do Eu Sou. Essas duas palavras são o reconhecimento e a liberação do poder de criar e produzir,
dentro da experiência exterior, qualquer qualidade que se segue a esta afirmação. Para a inteligência agir, deve haver inteligência para influenciá-la, e a substância universal, sendo como um filme fotográfico, registra qualquer qualidade que o indivíduo imprime nela pelo pensamento, sentimento ou palavra falada. A palavra eu sou, quer pensada, sentida ou falada, solta o poder criador instantaneamente. Não tenhais dúvida a esse respeito. A inteligência é onipresente e se encerra dentro da luz eletrônica. Uau, né? Que incrível! Esse parágrafo aqui, se a gente tivesse lido só ele até agora, já teria uma tonelada de informações aqui, de ensinamentos, né? E é um resumo do que é a divina presença eu sou, né? Ficou claro para todo mundo o que a gente viu aqui? Eu gostaria muito de retomar um pouquinho e voltar para falar de alguns pontos, porque eu acho bastante relevantes aqui, tá? Então, vamos voltar à página por um instante, e olhar aqui, ó. Ah, quando vós, quando vós, a poderosa presença eu sou, decide sair para o foco individualizado do domínio consciente e usar a palavra criadora eu sou, vossa primeira atividade individual é a formação de uma chama. Entre vós, o foco individualizado da poderosa presença eu sou, começais vossa expressão dinâmica da vida. Então, ele está dizendo aqui que nós viemos dessa expressão divina, nós somos uma ideia do Criador em ação. Olha que coisa bacana. Nós somos um pensamento ou uma ideia da nossa própria divina presença, eu sou. Ou melhor, nós não, né? Essa consciência que se faz presente aqui, esse sistema de quatro corpos, é um pensamento da nossa divina presença, eu sou manifestado aqui, na forma individualizada. Essa atividade a que damos o termo de autoconsciência, significa que o indivíduo que é consciente de sua fonte e perfeição de vida, expressando-se através dele mesmo. Essa atividade, a que damos o termo de autoconsciência, significa o indivíduo que é consciente do Deus eu sou que ele é, consciente do poder, da sabedoria, do amor que é capaz de se manifestar a partir dele mesmo. É muito interessante a gente reler isso inúmeras vezes e entender o que tem aqui de ensinamento, né? Somente ele pode saber o que é e quem é, e expressar a plenitude do poder criador de Deus quando o queira, pelo emprego da palavra eu sou. Então a gente falou há pouco da meditação ali, né? Se eu falar só essa frase aqui, eu ativo todo o poder da meditação que a gente fez, né? É exatamente o mesmo princípio que a gente está falando aqui quando eu falo eu sou. Eu estou ativando, é uma chave, né? Como se estivesse ligando o motor do carro ali. Eu sou a manifestação disso, a criação daquilo, a realização de algo que eu preciso. A parte humana exterior dessa atividade
é aquilo a que chamamos personalidade, a parte humana exterior dessa atividade. Então, de qual atividade? Do eu sou. Então, olha como nós não estamos separados da fonte. Nós somos, ou nós nos reconhecemos como a parte humana exterior dessa manifestação. O que significa, né? E assim, é uma provocação, né? A parte humana exterior, né? Significa o seguinte, que o restante não é humano, né? Significa que nós estamos humano, ocupando um corpo humano e vivendo como seres humanos, mas nós não somos isso. Nós somos espírito, nós somos energia, nós somos uma chama divina, uma consciência, um ser autoconsciente, e é diferente de ser um ser humano, né? E é uma coisa super esquisita de pensar, né? Que nós não somos seres humanos, né? Nós somos muito mais, nós somos super-humanos, hiper-humanos, mega super-humanos ou alguma coisa assim. Mas nós estamos humanos nesta condição. E é só essa parte humana que tem limitações. Luciano, Oi. então, esse diálogo que você acabou de repetir, vem na sequência de quando ele fala que o Rex e a Pérola são raios gêmeos. Uhum. Aí, então, o que que significa isso, então, exatamente? Significa que ele está contando ele está contando da nossa criação, de onde Criação. que nós viemos. Ele provavelmente, eu não me recordo aqui, mas ele vai fazer a conexão com Ah, tá. os raios gêmeos, tá? Mas eu ia chegar nesse ponto também, Uhum. porque olha só, né? Esses seres, né, na nossa história aqui, desde o começo, eles se encontraram, entre aspas, por acaso, né? Eles fizeram zero esforço para se encontrar, né? Por que será que as coisas aconteceram desse jeito, né? Porque tem um momento certo para que isso aconteça, né? E aí tem pessoas que passam a vida querendo encontrar a alma gêmea, a chama gêmea, seja lá o que for, e a gente não está aqui para isso. Não estamos aqui para encontrar nada que esteja no exterior. Nós estamos aqui para desenvolver o nosso interior, para fazer com que a nossa chama trina se expanda e que a gente se torne uma fonte, uma chama de amor radiante. Quando e só quando isso acontecer, quando a gente estiver no momento certo, aí sim nós vamos fazer acelerar o nosso caminho de volta à casa do Pai, que é a nossa ascensão, e aí nós vamos nos encontrar com a nossa família cósmica, né? Com a nossa chama gêmea, né? E aí tem a coisa, ela vai muito mais além de ter uma chama gêmea, né? Dentro da nossa da chama que vem, de que nós viemos, ela se manifesta nos três reinos, né? Então, além da gente ter um complemento divino, né? Então, no nosso caso, no reino humano, também existem mais dois casais, né, que vêm da mesma chama divina, que é um casal elemental e um casal angélico que fazem, e os seis compõem a nossa família cósmica, tá? Que vai se desenvolvendo, né? E tudo mais. E a gente pode enviar amor para nossa família cósmica, a gente pode, sei lá, pedir uma mensagem, alguma coisa, mas não estamos aqui para isso, né? Então, no momento certo, não importa quando, e a gente não tem que se preocupar em querer saber, esse
esse contato ele vai acontecer. E ele vai ser tão natural quanto o que está acontecendo na nossa história, né? Você vê que nenhum deles estava procurando, eles simplesmente foram informados, apesar de internamente sentirem profundamente um amor um pelo outro, né? Então, esse é o grande ponto, né? Essa é uma grande lição que a gente leva desse ensinamento, né? Então, vamos em frente. Ah, ela é apenas o veículo através do qual a perfeição pode ser expressa na substância exterior do universo. Ela quem? A nossa parte humana. E ele não está dizendo que a nossa parte humana veio aqui para sofrer, para viver com problemas ou dificuldades. Ele está dizendo que a parte humana é o veículo através do qual a perfeição pode se expressar. Então a gente precisa aceitar isso, entender isso muito bem. Estamos aqui para expressar a perfeição em todos os aspectos, a todo instante. A gente só é pleno e realizado se a gente viver feliz 24 horas por dia. Ou seja, quando nenhuma das ilusões do exterior nos abalar mais. E a gente não vai fazer isso enquanto a gente se deixar sensibilizar pelas coisas à nossa volta, né? Também não estou dizendo que a gente tem que ser insensível a tudo, mas que a gente tem que reconhecer que antes de qualquer outra coisa existe o poder invencível da nossa divina presença, que conquista tudo, que pode tudo, que é capaz de transformar qualquer coisa. Dentro da pura chama de Deus, existe um sopro de vida que pulsa constantemente. Este grande sopro ígneo é uma emanação rítmica do amor divino, sendo os seus três atributos: amor, sabedoria e poder em ação. É a nossa chama trina, é a expressão de Deus que está através de nós. Estes se derramam continuamente do mar infinito de pura luz eletrônica. Outra frase para a gente ler pelo menos 1000 vezes e reconhecer que eles se derramam continuamente, não é uma vez, né? Uma vez na vida eu fui feliz, né? Uma vez na vida eu tive sorte. Uma vez na vida, Deus atendeu o meu pedido, né? Isso tudo é ilusão. Eles se derramam continuamente, sem cessar, o tempo todo, dentro do mar mar infinito de pura luz eletrônica, né? Então, significa que se eu ficar amando demais, vai gastar e vai acabar o amor, né? Não vai, é infinito. Então, olha como as coisas são, né? Nós vivemos nossas vidas baseadas na carência, na limitação, no medo de perder, no medo de nunca ter, no medo de não conseguir, quando, na verdade, tudo o que a gente precisa existe de forma ilimitada para o nosso uso, né? Olha como a gente caiu direitinho na história que queriam nos contar, né? E a gente se deixou prender direitinho, né? Tá aqui, né? Tá à nossa disposição, né? Só que quem não aceita isso? Nós mesmos.
nós mesmos que fechamos a porta, nós mesmos que impedimos essa energia fluir através de nós. E aí, né, não cabe entrar nos detalhes, mas cabe ressaltar que o único responsável por resolver essa bagunça somos nós mesmos. Então, por isso que estamos aqui, né? Para ler esse tipo de frase pelo menos umas 1000 vezes, para ver se em uma dessas vezes isso penetra profundamente na nossa mente subconsciente e começa a dissolver, cortar todas essas crenças que estão ali de que nós viemos aqui para sofrer, para pagar pecado e para viver uma vida miserável. Então, vamos em frente. Estes se derramam continuamente dentro do mar infinito de pura luz eletrônica. Esta luz é a substância universal ou espírito da qual todas as formas são constituídas. Ela é inteligente, notai, porque obedece à lei pelo comando do indivíduo que pronuncia ou é consciente do eu sou. Então, nós precisamos estar conscientes, né? É, Se a gente agir como um papagaio, né? Falando, eu sou luz, 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 sem estar conscientes do que isso significa, sem mergulhar profundamente, sem o respeito, a admiração, a devoção a essa divina presença, né, que é o próprio Deus manifestado ali, isso não significa nada, porque a gente não está impregnando nossa mente subconsciente com essa mensagem. Nossa mente subconsciente, ela não entende palavras, ela entende de emoções, ela é mais primitiva. A gente tem que imprimir o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso desejo de estar junto da nossa divina presença. É isso que ela vai entender, falar, agora eu sei do que eles estão falando, né? E vai começar a trazer isso à tona. Então, nossa mente subconsciente é um dos nossos melhores amigos e a gente tem que trazer ela para o nosso lado, né? E a gente faz isso reconhecendo, né? Eu sei, logicamente, o que é a minha divina presença, mas eu preciso impregnar emocionalmente, com emoção, com imagens, com a imagem do Saint Germain aparecendo aqui hoje para tomar um café. Vamos conversar aqui sobre a sua ascensão. Poxa, que legal, vamos lá. Né? É isso que a gente tem que impregnar nos nossos corpos. Essas duas palavras são o reconhecimento e a liberação do poder de criar e produzir dentro da existência exterior qualquer qualidade que se segue a esta afirmação. Para a inteligência agir, deve haver inteligência para influenciá-la, e a substância universal, sendo como um filme fotográfico, registra qualquer qualidade que o indivíduo imprime nela pelo pensamento, sentimento ou palavra falada, que é exatamente o que a gente acabou de falar aqui, tá? A gente vai juntar o nosso desejo, a nossa energia mental, o nosso pensamento, aquilo que a gente quer com emoção. E a nossa mente subconsciente grava como se fosse um filme, né? Então a gente vai imaginar a nossa divina presença se manifestando, aquilo que a gente quer realizado, pronto ali, a gente é agradecido, obrigado, meu Deus, pela realização desse meu desejo, obrigado por ter mais clareza mental, por ter saúde, por ter me realizado profissionalmente, por ter me realizado espiritualmente.
né? Sentir aquilo vivo, então isso vai ser gravado na nossa mente subconsciente. Esse filme fica ali, ó, repetindo, 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 e toda vez que ele é repetido, a gente está impregnando o universo com aquela energia. E por consequência, a gente recebe isso de volta, tá? É muito bonito isso. A palavra eu sou, quer pensada, sentida ou falada, solta o poder criador instantaneamente. Não tenhais dúvida a esse respeito. A inteligência é onipresente e se encerra dentro da luz eletrônica. E aí, né, tem uma coisa, essa energia ela é inteligente, né? E às vezes a gente pede uma coisa e vem uma coisa muito melhor, né? Muito mais interessante, que traz uma experiência muito mais gratificante para a gente, né? E é interessante isso, porque às vezes a gente não sabe o que é bom para a gente, né? Ou acontece o contrário, né? A gente fala, poxa, eu queria tanto por esse caminho, né? Aí essa porta se fecha e abre uma outra muito melhor. E você vai, segue a outra, de fato é muito melhor, você vai ter uma experiência muito feliz, acontece coisas muito mais legais e você vai reclamando porque não deu certo a outra, né? Mas a sua divina presença, a sua alma, ela sabe o que é importante e o que faz sentido para você, né? Então, agradecer diariamente pelas nossas experiências, por todas as bênçãos que a gente recebe, é uma das coisas mais inteligentes que a gente pode fazer por nós, né, pela nossa experiência, porque muitas vezes a gente é socorrido, a gente é liberto de um monte de coisas, a gente recebe ajuda que a gente nem tem ideia, né, do problema que a gente ia enfrentar. Então, agradecer diariamente é uma das grandes coisas que a gente pode fazer. Então, vamos seguindo aqui. O primeiro fiat da criação pronunciado no infinito foi: faça-se a luz. E nesse instante a criação teve lugar, porque desta luz primeva vêm todas as formas manifestadas. A luz é o ponto central da vida, ou energia dentro de cada átomo que compõe a substância, e da qual procede toda manifestação física. Refiro-me ao átomo porque o mais baixo grau de vibração de que se compõe a manifestação física é a estrutura atômica, que está agora considerando. Quando vós, conscientemente, envolveis ou mantendes qualquer pessoa, lugar, condição ou coisa na deslumbrante luz branca, estais atravessando, fazendo penetrar a estrutura atômica no interior da estrutura eletrônica, onde não existe imperfeição alguma. Com este uso da luz, interpenetra-se a estrutura da imperfeição, e esta, que se acha focalizada pela atenção, se converte em perfeição, não somente do modo como o Pai a vê, mas também ela é a perfeição do Pai expressa. A vós, como filho, é dada a escolha, ordenado escolher e dirigir, onde a energia, que é a atividade da luz, deverá ir. É imperativo que tenhais vossos pensamentos conscientes, vossa atenção firme sobre aquilo que deve ser realizado, a fim de dar a direção desejada à atividade dessa força poderosa, que tendes o direito e o privilégio de usar. Quando empregais a deslumbrante luz branca,
aceitais, por essa razão, a estrutura eletrônica, que se acha tão presente na manifestação, pois estáis operando dentro do plano de ação, isto é, da perfeição manifestada. Quando mantendes vosso desejo firme, inabalável, ela se torna um pensamento consciente dirigido, pois não podereis ter um desejo sem o pensamento consciente desse desejo. Interessante também isso aqui, né? E a estrutura atômica sendo transformada pela estrutura eletrônica, como se estivessem em dois níveis diferentes, mas uma sobrepondo a outra, né? Pelo nosso desejo, lá o pedido de perfeição manifestar essa luz eletrônica, e ela vai transformando ali a imperfeição e manifestando a perfeição. Largos passos já foram dados para o mais elevado uso da luz nos planos internos. Nos últimos 15 anos, vossa grande adesão consciente à luz mostra que estáis prontos para o seu elevado uso. Se, em vosso uso da luz, souberdes que a perfeição daquilo que desejais já está presente em manifestação, no momento em que iniciardes a ação dinâmica da luz, ela transformará toda a incerteza do vosso espírito na certeza positiva da manifestação ou daquilo que desejais que tome forma física. Quando revestis ou visualizais qualquer pessoa, lugar, objeto ou condição com a iluminada figura de Jesus Cristo ou de qualquer outro mestre ascensionado, estais realmente despindo, penetrando através de sua vestimenta atômica, onde vedes, reconheceis e aceitais a perfeição que agora desejais estar presente em forma, porque varrestes para longe toda a imperfeição na ação. Olha que coisa poderosíssima também. E mais um parágrafo para a gente ler, assim, algumas vezes, talvez 1.000, 2.000 vezes, para fixar bem de tão importante que é isso, né? Então, olha só, rapidinho. Quando revestis ou visualizais qualquer pessoa, lugar ou objeto com a iluminada figura de Jesus Cristo, ou da sua divina presença, ou de qualquer um dos mestres, você está realmente impregnando aquele ser com a energia divina. E olha só que coisa poderosa que é isso. Olha o poder que nós temos, né? E isso faz pensar, né, no seguinte, né, que quando você joga uma praga, né, quando você xinga alguém, quando você sente aquela raiva fuzilante por alguém, né, você também está usando desse mesmo poder divino para impregnar a pessoa com aquela energia, né? Só que a gente pensa aqui, eu falo, foi só uma coisa que eu senti ali e passou, né? Mas pensa só no, entre aspas, né, no mal que isso pode estar causando, né? No problema que isso pode causar, né? Porque essa energia vai, né? Ela pode não causar nenhum mal para a pessoa, mas essa energia ela vai se multiplicar por 1.000 e vai voltar para quem? Para você mesmo, né? Então, esse é um ponto relevante, né, para a gente pensar. Toda vez que a gente pensa alguma coisa, a gente critica alguém, a gente condena, a gente tem algum pensamento ali que não é assim a coisa mais nobre do mundo, né? A gente está impregnando, porque
se a gente pensar do ponto de vista da física quântica, pensou, você está conectado com a pessoa, com a situação, seja no presente, passado, futuro, né? Pensou, você se conectou com aquilo, né? Então, se o seu pensamento ele foi negativo, você primeiro está vibrando naquela frequência. Segundo, você está irradiando isso para as pessoas, né? Esse é o seu poder, né? Nós somos seres capazes de fazer isso. Então, se a gente voltar aqui, o mesmo poder que a gente tem de xingar alguém quando passa a gente no semáforo e corta a nossa fila, né, alguma coisa assim, é o poder que a gente tem de impregnar as pessoas, os lugares, o planeta, né, com perfeição, com felicidade, com amor, com alegria, né? É por isso que nas nossas meditações a gente sempre termina pedindo que todas as bênçãos que nós recebemos, elas sejam multiplicadas e se estendam a todos os seres, para que todos sejam beneficiados com esse trabalho. Então, é importante a gente reconhecer o como nós somos criadores e responsáveis pela nossa realidade, né? Você fala, poxa, minha vida é uma merda, né? Fala, nossa, né? Olha a energia que a gente está criando, né? Você está manifestando isso na tua vida, né? Fala, minha vida é maravilhosa, minha vida é fantástica, eu tenho uma vida bárbara, incrível, maravilhosa, né? Você está projetando essas coisas, né? Eu acordo assim, obrigado pela minha vida incrível, pela minha oportunidade ímpar de poder ter mais um dia maravilhoso. Eu estou impregnando o meu dia com essa energia, né? E é exatamente isso que ele está falando aqui, né? Desse poder que nós temos e da responsabilidade que nós temos por cada pensamento e sentimento que nós emanamos, né? Então, olha só que responsa que cada um de nós tem como deuses criadores, né? Então, vamos em frente. O estudante deveria ver e sentir seu corpo como se fosse composto da pura chama branca, emitindo longos raios de luz. A perfeição de Cristo. Perdão. A chama é o vosso eu real. A divina presença eu sou, a plena perfeição de Cristo. Os raios que brotam são o Espírito Divino ou o amor em ação. Esses raios seguem vossa direção consciente, conduzindo vosso pensamento e produzindo mágicos resultados quando convictamente dirigidos e firmemente sustentados por uma determinada e inflexível atenção. A luz que visualizais é a substância eletrônica a que os hindus chamam prana. Esta luz é sempre dirigida pelo pensamento, mas é imperativo que aprendamos a controlá-la e dirigi-la conscientemente. Então, é imperativo que aprendamos a controlá-la e dirigi-la conscientemente. Esse controle e essa direção consciente é o meio pelo qual os mestres ascensionados obtêm maravilhosos resultados. O amor divino é uma presença, uma inteligência, um princípio, um poder, uma atividade, uma luz e uma substância. Quando ordenamos ao amor divino sair e fazer alguma coisa, estamos impelindo a movimentar-se a mais elevada forma de ação, a mais poderosa força. Então, olha também, né, olhando agora por um outro ângulo, o poder
que nós temos e a responsabilidade que nós temos como co-criadores de manifestar e usar o poder do amor, a maior força, a força mais poderosa que existe, para transformar não só a nossa realidade, mas o mundo à nossa volta, né? E talvez, né, você pensando sobre isso, você deva estar falando, puxa vida, hein, mas eu falei alguns palavrões aí na minha vida, eu senti raiva de um monte de gente, fiquei com um monte de pensamentos ruins em diversos momentos, né? E agora, né? O que que eu faço com isso, né? Muito simples. Minha divina presença anule agora, cancele imediatamente toda a ação negativa que eu causei, que eu tenha produzido, todo o mal que eu possa ter causado ou provocado a qualquer pessoa, anule imediatamente. Aceite isso, se perdoe, veja isso como realidade e essas energias vão imediatamente ser cortadas, tá? Então, é simples, né? Assim, a realidade é que tudo isso é muito simples. Então, a gente precisa aceitar as coisas acontecendo dessa forma e seguir tranquilamente, né? Eu perdoo todas as pessoas, eu me perdoo. Naquele momento, eu agi sem estar consciente do grande ser que eu sou, perdoo, cancelo, anulo qualquer situação que tenha causado mal a outras pessoas. E peço que o amor divino restabeleça a perfeição a todos, agora, neste exato momento, né? E isso vai acontecer, isso vai de fato se manifestar. Esta, contudo, não precisa de esforço terrível. De fato, ela necessita justamente do oposto. É um conhecimento calmo, firme, determinado e consciente. Quando este conhecimento se transforma num sentimento fixo, uma absoluta certeza de que se está desperto, aquele que a possui encontra cada vez mais instantaneamente resposta ao seu pedido e comando. Jamais tenhais medo de pedir ou ordenar qualquer coisa que seja um princípio universal de vida. Não há enganos possíveis. A luz, a substância eletrônica universal, está à nossa disposição, às vossas ordens. Vossa divina presença, eu sou, é um ser consciente de si próprio, do qual vossa consciência exterior é apenas uma parte fragmentária. Então, olha só que, de novo, ele está falando o que ele já falou um pouco anteriormente, né? Vossa divina presença, eu sou, é um ser consciente de si próprio, do qual vossa consciência exterior, a sua personalidade, é apenas uma parte fragmentária, é só um pedacinho desse grande ser divino. Por conseguinte, podeis conversar com o poderoso Mestre dentro de vós, do mesmo modo com que um pai extremoso, que possuísse luz, amor, riqueza, poder, felicidade ou qualquer outra coisa que desejasseis, porque quanto mais usardes conscientemente esta poderosa presença eu sou, tanto mais depressa ela responderá ao vosso chamado, né? E olha só que forma curiosa da gente observar isso, né? Porque quando a gente começa a olhar para esses estudos, a gente fala, poxa, eu vou usar a divina presença eu sou ao meu auxílio, né?
para me curar, para me resgatar, para me recuperar, né? Só que à medida que você vai trabalhando com isso, acontece uma inversão ali, né? Não é você que está usando a divina presença, né? Então, você para de se reconhecer como a personalidade e passa a se perceber como parte do todo, né? Então, divina presença eu sou o que eu sou, né? Então, essa parte que está aqui está precisando de uma ajuda. Então, manda manda um pouquinho de energia para cá aqui para ajudar, porque tem alguma coisa que não está dando certo, né? Então, a gente passa a fazer parte do todo e a se perceber diferente, né? Tem uma pequena porçãozinha aqui que é limitada, é cheia de problemas, tem um monte de restrições, mas é só uma pequena porçãozinha. E quando a gente simplesmente pisca os olhos aqui e se vê como uma fonte, que é um amor inabalável, que é uma energia inesgotável, que é capaz de transformar qualquer coisa, né? A gente olha, se vê do outro lado também, né, como parte da criação, né? A gente sente uma segurança maior, a gente sente a nossa fé fortalecida, tá? Mas e se acontecer o pior, e se esse corpo for destruído, aniquilado, ou se for explodido, né? Qual o problema? Esse é um instrumento para o nosso ser divino se manifestar. Nós devemos respeitar, cuidar, zelar pelo nosso corpo, mas ele é só um instrumento. Nós não somos esse corpo aqui. Nós simplesmente usamos ele como uma ferramenta para se expressar, tá? Então, está tudo bem. Sempre esteve tudo bem. Então, a gente precisa reconhecer isso e colocar em prática. Então, vamos em frente. O amor divino pode controlar qualquer manifestação, qualquer, sem exceção. Não é só algumas, não é só as que acontecem às terças-feiras após as 15 horas. São todas as manifestações. Se, em vosso uso do amor divino, tendes a firme convicção de que ele encerra todo o amor, sabedoria e poder da majestosa presença eu sou, a verdade é que dais a este princípio que comandais qualquer qualidade que sabeis estar dentro dele. O domínio de qualquer coisa no ar, na terra, fogo e na água vos é dado pelo comando deste poderoso princípio universal, que está sempre ao vosso serviço consciente e à disposição de vosso uso. Amor, Espírito Divino e prana são um em estado estático ou tranquilo. Pela ação consciente do indivíduo, o amor divino conscientemente dirigido torna-se amor, sabedoria e poder em ação. Esta é a razão pela qual o amor divino conscientemente dirigido, a fim de realizar coisas, produz resultados tão maravilhosos. Torna-se instantâneo e todo-poderoso, logo que a consciência exterior cessa de limitá-lo. Então, tá até em negrito, né? Esse aqui a gente tem que reler 10.000 vezes, né? De tão importante que é, né? Amor, Espírito Divino, que a gente também pode falar de Espírito Santo, né? E prana, né? Como é que a gente aumenta o nosso prana? Pela nossa respiração. Então, o que que precisa? De ação. Eu preciso de uma ação
para colocar aquela energia que está ali à nossa disposição. O mesmo, né, pode ser dito da chama violeta, né? A chama violeta ela está aí à nossa disposição e ela é movimentada, colocada em ação pelo nosso pensamento, visualizando ela envolvendo o nosso ser ou qualquer situação, e ela vai imediatamente vai ser acionada, vai ser posta em ação e vai realizar o seu trabalho. O mesmo vale para o amor divino, ou para a energia do Espírito Santo, né? A gente pode entender que tudo isso são aspectos da mesma energia ou é sempre a mesma coisa, né? Mas é uma energia em estado estático, ela fica ali parada à nossa disposição. Quando a gente ativa o comando, né? A gente fala, eu sou a manifestação do amor divino aqui abençoando todos os seres. A gente coloca em ação essa energia e ela começa ali a atuar e transformar. Então, precisamos sempre de uma ação para que ela seja posta em atividade. Agora, né, e aí volta na pergunta ali, voltemos à explicação dos raios. A onipotente chama de Deus, respirando dentro dela mesma, projeta dois raios dentro do grande mar de pura luz eletrônica. Esta inteligente substância se transforma nas vestes, como eram, para estes raios da poderosa presença Eu Sou. Cada raio possui todos os atributos de Deus dentro dele, e nenhuma imperfeição pode dele entrar, nem sobre ele ser registrada. A chama individualizada manda para baixo, dentro do raio, um ponto focal ou faísca, formando um centro cardíaco sobre o qual se concentra a eletrônica substância luz, criando o corpo eletrônico. Em volta deste, ela envia raios de menor intensidade, que formam uma aura ou um campo de força. Esse campo de força é o que se chama, algumas vezes, de corpo causal, e nele estão encerrados os resultados de todo o esforço construtivo efetuado durante e entre cada encarnação. Tá? Então, ele já falou aqui do corpo causal e já explicou o que que é. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é o corpo causal? Podemos seguir? Toda substância eletrônica que foi usada construtivamente pelo eu superior durante a experiência física é ali depositada. Por meio dele, a chama de Deus pode liberar para o espaço uma emissão maior de sua própria onda de vida. O corpo causal, através da jornada da personalidade em sua experiência física, torna-se um sol de perene expansão e uma efusão autossustentada de ideias ilimitadas, amor, sabedoria e poder, fluindo continuamente em raios de amor para o resto do universo. Esse sol é, na verdade, um reservatório de energia e substância, usadas construtivamente, acumuladas através da experiência humana e arremessadas para cima, de tal modo que se torna a glória da chama de Deus, que, notai bem, nunca perde sua identidade individual no universo. É assim que continua a bela, alegre
perfeita e ilimitada atividade da vida e da criação, sempre dilatando sua perfeição. A substância e energia universal que o eu pessoal emprega de modo discordante acumula-se na atmosfera, em redor do corpo físico, tanto da personalidade como da Terra. Periodicamente, forma um vórtice que só pode ser purificado e devolvido ao grande mar universal através da atividade do elemento fogo. Daí a necessidade da chama violeta transmutadora. O processo purificador do elemento fogo, agindo na própria carne do corpo humano para consumir as más qualidades, produz muitas vezes a sensação de dor, quando é erroneamente qualificada pela personalidade. Mas, se o elemento ígneo atua dentro da carne do corpo humano para vivificar e energizar, produz a sensação de paz, alegria e êxtase. Se age na atmosfera da Terra e dentro da natureza para purificar, algumas vezes produz vulcões e condições cataclísmicas. Quando, porém, age para vivificar e energizar a natureza, produz crescimentos maravilhosos, ar puro e rarefeito que vitaliza tudo. O eu pessoal de cada indivíduo é dotado do poder de escolher o que ele deseja pensar, sentir, criar e experimentar. Se alguém emprega toda a substância e energia do seu ser construtivamente, então a paz, a expansividade, a alegria, a opulência e a glória voltarão para a vida pelo derramar de suas dádivas. Se, porém, o indivíduo prefere ficar de outra maneira, criar de outra maneira, sua miséria e destruição voltarão para dentro dele, destruirão o seu corpo. O eu pessoal é uma custódia de vida, de ideias e de substância luz, pura substância eletrônica. O fato de alguém existir como ser humano constitui uma gratidão para aqueles que são capazes de ler no livro da vida, que escolheram esta forma de vida e aceitaram a responsabilidade de seu mundo. Se, por causa dos apetites do corpo físico, criou coisas ou condições que não lhe agradam, tem todo o poder de purificá-las e destruí-las pelo correto uso do elemento fogo, do qual o amor divino é a mais elevada, mais poderosa e eterna atividade. Eu percebo que essas páginas aqui, elas são dignas de serem revistas várias vezes, porque tem muito conhecimento importante aqui, é aquela coisa que precisa ser degustada com carinho, com apreciação, né? Tem muita coisa aqui para a gente retomar com calma, né? Muito conhecimento importante que tem aqui. Se deseja pôr o eu pessoal e seu mundo em ordem e, portanto, ter paz e criar um ambiente de alegria, perfeição e glória, deve considerar seu corpo eletrônico como o modelo de sua divina perfeição, porque esta não pode, nem nunca poderá ser encontrada em outro lugar. Lá e somente lá pode o eu pessoal encontrar segurança, sossego, satisfação, alegria e realização de todo desejo construtivo, pois na plenitude da presença estão
todas as coisas que desejares. Esse perfeito eterno corpo eletrônico está situado de 4 a 16 metros acima do corpo físico de cada indivíduo, a menos que ele seja um tipo muito baixo ou destrutivo, quando se retrai para mais longe. Este é o Filho e Sol de Deus, porque o corpo eletrônico de cada chama de Deus individualizada é uma luz deslumbrante e flamejante, de tal intensidade que os olhos humanos só podem fitá-lo por uma fração de segundo. Pela adoração da chama de Deus e purificação do seu instrumento, o eu pessoal, a atividade externa do espírito e do corpo físico, eleva-se em sintonização vibratória até ver o corpo eletrônico claramente dentro da luz chamejante do campo de força que o cerca. O corpo físico, ou a atual estrutura atômica da carne, é a forma mais densa e é onde se processa a atividade externa do espírito. Em certas fases da explicação religiosa com referência a este corpo eletrônico, ele tem sido mencionado muitas vezes como anjo da guarda. É tudo isso e mais alguma coisa, quando bem evidenciado e compreendido. O eu pessoal deve recorrer a ele para que lhe dê o suprimento de todas as coisas boas, como a criança recorre à sua mãe. Tudo que se encerra na chama de Deus flui dentro do corpo eletrônico, onde o formidável poder e intensidade da luz da poderosa presença Eu Sou desceram a um tal grau que podem agir nas oitavas vibratórias do mundo físico. Do centro cardíaco do corpo eletrônico flui uma corrente de essência-vida ou luz líquida que penetra o corpo físico através da glândula pineal, enche os canais nervosos. Esse fogo branco líquido corre através dos nervos do mesmo modo que o sangue corre nas veias. Ele faz bater o coração, mover os músculos do corpo, permitindo-nos andar ou erguer a mão. É também a luz energizante dentro das células cerebrais. A corrente de vida do corpo tem sido muitas vezes referida como cordão prateado. Por isso, a corrente de luz branca líquida pulsa continuamente por toda a carne do nosso corpo, através do sistema nervoso. Por ocasião da chamada morte, a presença de Deus retira a corrente de luz líquida e a carne se desintegra. A razão pela qual a humanidade continua a passar pela experiência chamada morte é o desperdício dessa luz eletrônica, em consequência dos excessos emotivos, em vez de retê-la dentro do cérebro e do corpo físico, a fim de se reconstruir a estrutura celular e proporcionar a força motriz para o movimento do resto do corpo. A humanidade não gosta muito de ouvir essa verdade, mas o desperdício da energia da vida, ocasionado pelas sensações descontroladas, é a causa da desintegração de todos os corpos físicos, excetuando-se a violência. Quem quer que empregue a visão interior para observar a corrente da vida,
que possui uma criança sadia verá os nervos de seu corpo cheios dessa deslumbrante luz líquida branca. Se depois reparar no corpo da mesma criança, quando doente ou fatigada, verá a luz muito diminuída. Em um corpo envelhecido, ela é ainda mais tênue. Ao observar-se a alma, ver-se-á essa corrente de vida retirar-se inteiramente pelo alto da cabeça, até tornar-se um débil fio de luz, que finalmente se parte. Nesse momento, o coração cessa de bater. Agora, voltemos à explicação dos raios. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu sei que é bastante informação, é bastante conteúdo, mas é uma explicação também bastante valiosa de como a divina presença, né, ela chega e se manifesta até nós, né, de como a expressão de Deus chega até aqui. Então, fica o convite para degustação desse conteúdo aí várias e várias vezes e retomar esse assunto. E se surgir dúvidas, a gente pode até retomar e falar, tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Nada e Bob Singleton são dois outros raios de uma chama de Deus individualizada. Depende inteiramente de vós aceitar ou não este fato maravilhoso. Não desejo qualquer coisa, mas conhecendo como conheço os sentimentos secretos de vossos corações, é meu privilégio revelá-los. Isso explica alguns dos sentimentos que ainda não compreendestes. Então, só um parênteses aqui, né? Olha só a grandiosidade de um mestre ascensionado, né? Ele por si só, né, é onisciente, né? Ele consegue penetrar em uma alma e enxergar a profundidade ali a ponto de saber os sentimentos mais profundos, as emoções mais profundas, né? Isso me lembra um pouco a chama branca, quando as almas chegam diante do altar do quarto raio e elas são examinadas como se estivessem nuas ali, né? Porque o mestre ele vai analisar ali se aquela alma tem condições de seguir adiante, de ser iniciada, né? E isso é assustador para muitas pessoas, né? É assustador como o dia do julgamento final, como o fim dos tempos, né? De tão assustador que parece para algumas pessoas. Mas é aí que a gente vai perceber se estamos no caminho certo ou não, né? É aí que a gente vai perceber se o que a gente quer de fato e a gente está conseguindo manifestar isso, né? Então, é muito importante ter essa ciência, né? Quando você bate um papo com Saint-Germain, não adianta esconder o que você quer de verdade, né? E chega e fala, ó, minha divina presença, você sabe de tudo, então, ó, o problema é esse. Tem solução? Não tem? Me ajuda? Não ajuda? Porque assim, primeiro, não se barganha com um santo, com um anjo, com um arcanjo e tal, isso é balela, né? Não se negocia, né? Isso tudo que o pessoal fala, não existe, né? Eles são a própria expressão de Deus individualizada, eles sabem o que a gente quer, como a gente pensa, o que a gente precisa. Então, é só um sentimento sincero
de agradecimento e de pedido para aquilo acontecer, né? Ah, mas se você fizer Luciano, isso... Oi, pode a falar. minha tia, a minha tia faleceu com 95 anos e era Uhum. uma pessoa com muito pouca instrução, mas ela sempre falava: não se faz promessa para conseguir alguma coisa, porque Deus não está negociando com você. Ele não vai te dar um negócio que você vai fazer hoje. Não é assim que funciona. E você vê, ela não tinha conhecimento nenhum e ela já tinha essa sabedoria dela. Então, exato. Isso faz parte de nós, né? Às vezes a gente pega e lê isso num livro, né? Ou a gente traz de algum lugar, mas tudo isso está dentro de nós, né? A gente sabe que a gente não precisa estudar e ler 50 mil livros para poder ter conhecimentos exclusivos. Isso faz parte da nossa alma, da nossa essência, né? E você vivendo isso, você vai trazer à tona esse conhecimento, né? Então, é só a gente, quando a gente é honesto, é sincero com nós mesmos, a gente vai se deparar com essas grandes verdades, né? A gente não precisa barganhar nada, nós somos seres divinos, né? Nós podemos manifestar isso, nós podemos pedir que a nossa divina presença tome todos os cuidados necessários, sem ter que ficar com aquela sensação de que somos vítimas, de que somos coitados, dependentes. Não. Pode ser que o nosso corpo físico aqui ele seja dependente de uma cura ou de alguma coisa, mas nós não somos nem a doença, nem o corpo e nem a situação que nós estamos vivendo. Nós somos a expressão de Deus manifestada aqui. E a gente pode transformar isso, né? Então, é bem interessante essa sua observação, porque é mais uma vez, né, aquela coisa de que todos nós somos canais de Deus, Pai e Mãe, manifestado aqui, e esse conhecimento ele está jorrando ali o tempo todo por nós, né? Então, muito legal esse exemplo. Então, vamos lá, mais um pouquinho aqui. Minha esperança. Ah, eu ia falar alguma coisa aqui, né? Eu tava falando. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para não perder o fio da meada. Ah, estava falando dos mestres ascensos, né? De quanto que eles sabem sobre nós, tal. E aí veio o assunto, né? Da barganha e tal, tudo mais. Então era isso mesmo, só para ver se não faltou nada aqui. Minha esperança sincera é a de que vós quatro, estejais habilitados a elevar vossos corpos nesta vida, mantendo a atenção externa conscientemente dirigida para este ponto, com a assistência de poder, com a que podemos dar em tempo oportuno, estareis em condições de efetuar a realização final. Presinto vossa gratidão e, por minha vez, agradeço. Em resposta ao vosso pensamento sobre o motivo por que tendes esse glorioso privilégio, devo dizer-vos que é devido a um progresso anterior, né? Devido a um progresso anterior. Lembra que a gente falou lá que da, das chamas gêmeas, que eles não fizeram esforço nenhum, né? Então, imagina, eles tiveram N experiências ali, se preparando, se elevando para chegar até esse momento. Então, por merecimento do esforço deles, isso se realizou, né? Então, essa volta à casa do Pai, ela acontece junto do encontro com a chama gêmea, com a sua família cósmica e tudo mais.
Ah, onde que paramos aqui? Eu perdi. Privilégio, tal, tal, tal. A vossa própria poderosa presença, eu sou, que habita em vós, ordena-o para vossa salvaguarda e iluminação. Então, olha só que isso vem da própria divina presença, eu sou, para que ocorra dessa forma. Dar-vos-ei a explicação da lei, pela qual estáis aptos a iluminar, elevar o corpo físico e expressar o pleno domínio, a vitória e a liberdade dos mestres ascensionados. A semente que existe no homem e na mulher é somente destinada ao sagrado objetivo de criar um corpo, mediante o qual uma ou outra alma possa vir à encarnação física. Em todas as outras ocasiões, a luz gloriosa que está dentro do corpo deveria ser erguida para o alto da cabeça e projetada para cima em adoração à poderosa presença eu sou. Então, pelos pensamentos e sentimentos elevados, pode-se fazer um trabalho criador no plano mental, por meio de ideias gloriosas, ideias de arte, música, invenções, descobertas, pesquisas, criação de beleza e harmonia em toda a sua extensão, num serviço que seja uma bênção para a humanidade e, consequentemente, para o indivíduo que as proporciona. Em vez de desperdiçar a admirável luz líquida, a maravilhosa essência de vida dada por Deus, em excessos sexuais, por meio dos quais o corpo se torna decrépito, débil, estropiado, a face enrugada, os olhos amortecidos, toda a estrutura curvada e enfraquecida, o cérebro inativo, a vista e a audição diminuídas, a memória incapaz de funcionar, dever-se-ia usar a energia corretamente em esplêndidas atividades criativas, idealistas. Dentro de uma tal consciência e realização construtiva, o corpo físico permaneceria eternamente jovem e belo. O cérebro e as faculdades vivas, alerta, ativas e toda expressão física seriam a imagem e semelhança do Deus vivo, verdadeiramente o templo do mais alto. Pessoal, vamos parar por aqui. Ainda tem bastante nesse capítulo e a gente continua na próxima semana. Pode ser? Dúvidas, comentários? Essa parte tem que ler bem para entender bastante, né, Luciano? Pois é bastante informação, né? São informações bem precisas, mas importantes para a gente entender. Acho que tem que ler Uhum. algumas vezes para poder fixar bem como tudo isso acontece. É, tá Tá? certo. O que eu achei também que esse capítulo, ele lembrou muito a meditação que nós fizemos no início dele, sabe? Falou muita coisa do corpo eletrônico e das sensações que a gente pode ter e que foi falado na meditação, né, de hoje. Verdade. É verdade. A bem da verdade foi um complemento, É, né? Você vê que nada é por acaso, né? As É. coisas vêm e vão ali complementando, vão fazendo, ah,
trazendo informações que auxiliam na compreensão do todo. É verdade. Que bacana. Então, ok, pessoal, vamos encerrar então as nossas atividades. Mais uma vez agradeço pela presença de todos. Vamos agradecer também aos mestres e a toda a hierarquia de luz que esteve conosco nesta tarde. Vamos pedir que as bênçãos por nós recebidas, elas se estendam a todos os seres, sem nenhum tipo de distinção, que todos possam receber paz, amor, luz e todas as bênçãos. Vamos agradecer, bem-amado Mestre Saint Germain, as hierarquias de luz do 7º raio, do 4º raio, os bem-amados Serapis B e Ísis, que estiveram conosco, bem-amado Arcanjo Ariel, e todas as hostes de luz que estiveram conosco nesta tarde. Em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou em nossos corações, nós damos por encerrados os trabalhos espirituais desta tarde. Está decretado. Namastê. Obrigada,